de pandemia foi estressante, foi deprimido e foi muito desgastante. Eu faço 180 horas mensal, parecia que eu estava fazendo 360 horas mensal. Foi muito puxado, muito medo, tivemos muito medo. E foi um desafio, assim, foi um desafio que nós conseguimos passar por isso e hoje nós saímos mais capacitados e melhor como ser humano também. Teve algum caso, algum paciente que te marcou? Muitos. Teve vários pacientes que chegavam e falavam assim, eu não quero entubar porque eu vou morrer, não me entuba, mas não era escolha. Ele já estava com falência respiratória, então nós tínhamos que fazer alguma coisa. E nós fazíamos, mas aí realmente era 24 horas para o óbito. E já teve um paciente que ele veio para nós, para o CTI, era o aniversário, era aniversário dele e nós tínhamos que entubar. Aí nós fizemos para ele um lanchinho, fizemos videochamada para a família, cantamos parabéns para ele junto com a família. Ele colocou um minúsculo pedacinho na boca, só para poder comemorar com a família. Assim que a família fez os parabéns para ele, que a gente desligou o celular, a gente entubou. Ele não durou 24 horas também. Foi muito triste, muito triste. É uma experiência que nós saímos crescidos nessa, mas não desejo mais nenhuma dessa não. Foi um desgaste tanto físico quanto emocional para todos nós da equipe e a gente acabou criando uma família ali. O paciente não era meu, o paciente era nosso. E todos os dias a gente precisava entrar junto. Na massagem, no acesso, no carrinho de parada. E nisso a gente acabou criando até um vínculo entre nós muito grande até para continuar atuando na área. Hoje nós não somos quem fomos antes. Somos uma equipe muito melhor e muito mais preparada diante de situações de emergência e diante da morte também. De desespero, de aflição. Tinha dia que eu dava crise de gritar porque eu não aguentava a pressão, era muito grande. E eu vinha trabalhar e chegava, falava assim, o carrinho, a gente tinha puxado 3 carrinhos, tinha 3 pacientes entubados, virou um semi-intensivo que a gente nunca tinha vivido, a gente não estava acostumado, né? Entubado. E pacientes pronados, pacientes, ao mesmo tempo que a gente acabava de entubar um, entubava o outro, não dava um intervalo de espaço. Aí começou os helms, né, que é aqueles capacetes. Paciente fadigando aí daquele negócio, não conseguia ficar, tinha que entubar. Nossa, foi muito sacrificado. E a gente vê as famílias lá de fora, as famílias brigando porque queriam ter contato e não podia. A frase que mais marcou a gente foi, não me deixe morrer. Isso vai ficar pra sempre, né, gente? A gente tem essa imagem. Não me deixe morrer. Aí o paciente ia parar, mas você estava lá fazendo massagem, você lembrava da frase, não me deixe morrer. Aí você ia além do que você podia. Eu fui visitar a minha avó 3 vezes, a 400 km daqui. Eles não me deixaram entrar para ter contato com a minha avó, porque eu trabalhava com Covid, como se eu fosse o próprio vírus. Teve uma época que eu me senti o próprio vírus. Ninguém queria contato comigo. Eu me isolei, eu tive depressão ano passado, fiquei ruim no ano passado de depressão. E aí, em fevereiro desse ano, minha avó faleceu. Aí eu até avisei aqui que eu não iria vir trabalhar, que eu iria no velório da minha avó. Na minha cabeça era, agora eu posso ter contato com a minha avó, eu vou lá despedir dela. Eu carreguei o caixão da minha avó, porque eu queria contato com ela, eu queria ficar mais tempo perto dela, fiquei o tempo todo perto do caixão. Minha prima falou comigo assim, nossa Betânia, você tá lidando com a avó como se não fosse ninguém, você tá muito fria, acostumada com a morte. Eu falei assim, não tô. Esse é o momento que agora vocês me permitem chegar perto dela. Tarde demais, mas eu sei o que eu tô sentindo aqui dentro. O que vocês estão chorando aí agora, eu chorei ano passado quando eu vim aqui e não podia dar um abraço nela. Eu nunca vi, se tem 11 anos que eu tô aqui, foi uma pandemia que
mexeu muito com a gente. Eu acho que todo mundo ficou até mesmo quem não estava lidando com os pacientes diretamente com a gente, sentiu essa pressão, porque viam parentes contaminando, entubando. Então assim, é difícil, porque você está ali, você não sabe se você vai voltar. O que marcou também não foi só aqui dentro, foi fora daqui. Você está no Covid, você trabalha no Covid. Eu trabalho no Covid. A gente dentro do Covid, a gente teve a época da paramentação, quando a gente fica paramentado, que era um capote azul, começou com um capote azul. Em cima do capote azul, um capote de pano, a máscara, o shield. Às vezes a gente tinha fome, tinha sede, a gente não podia beber água, porque até tirar tudo para beber uma água, a gente passava sede. E no banheiro, tinha que tirar tudo para poder ir no banheiro, a gente ficava segurando xixi. E o pior, quando era no meio da intubação, você dava vontade de fazer xixi, você não podia lavar o paciente ali. Aí você segurava, aí quando você vê que não, a infecção urinária vinha. Porque você prende ele o tempo inteiro para você não ter que desparamentar o tempo inteiro. Porque assim, a questão até de beber água. Sede que dava na gente, aquela máscara abafando, que além do shield tinha a máscara. O capote, tudo, aí você entrar dentro do posto, você tinha que tirar a paramentação toda, aí você tava com sede. A gente lidou com muitos pais e mães de funcionários aqui, que a gente tem um carinho muito grande. Então assim, foi uma época muito difícil, sabe? A gente ainda está superando isso daí. Para mim marcou o primeiro óbito comigo, porque eu nunca tinha preparado um corpo. Então assim, o primeiro corpo que eu preparei, esse eu não esqueci, porque a gente preparou vários. Mas o primeiro, eu lembro exatamente quem era, como que foi, os colegas me auxiliando, porque foi o primeiro. E lembro de algumas pessoas mais jovens, que tinham filhos, às vezes a mãe ou esposa vindo pegar os pertences, e muito triste. Eu tenho algumas lembranças, sim. Tem certas perdas que a gente não aprende a lidar, né? Os anos vão passar, as situações vão passar, e essas perdas, elas sempre vão marcar as nossas vidas, né? Pacientes, assim, tenho alguns que realmente eu levei para a vida, tenho contatos fora daqui, que me ensinaram não somente como melhorar como enfermeira, como pessoa, como lutar pela vida, como eles lutaram pela deles. É desesperador lembrar das cenas que vivenciamos nos períodos de pico. A união foi importante nesse momento, sim, né? Porque tínhamos que nos abraçar mentalmente para aguentar todos os dias. As equipes, elas tiveram que se unir, né? Porque foi um período, uma fase difícil. Então, isso foi o que ajudou, sabe? Um ao outro, assim. Essa união, essa força. Então, da noite para o dia, eu me vi assumindo um semi-intensivo, depois um CTI. Então, eu tive, assim, acho que várias pessoas... Eu tive um pavor. Mas a equipe médica, a equipe, os colegas, eles nos abraçaram. Acho que todas as enfermeiras da CME tiveram essa mesma sensação de um pouco perdida, mas fomos abraçados e a gente conseguiu superar. E eu acho que a gente conseguiu exercer um bom papel, assim, né? Fazer a nossa parte. A pandemia foi inesperadamente trágico para todos nós, em termos de enfermagem, em termos de pessoas. Nós sofremos muito, sofremos unidos, sofremos pelo outro, sofremos pelos pacientes e agora estamos alegres de estar superando cada dia mais, vencendo essa tragédia, né? E unidos ainda, bem unidos, bem fortes, porque é só assim que a gente conseguiria vencer uma pandemia como essa. Mas em vários casos de pais, mães, avós, avós, filhos e filhas que não estão mais com a gente, que a gente infelizmente perdeu para esse vírus, mas que a família continua nas nossas preces, nas nossas orações, e que não faltou o nosso querer de cuidar, o nosso querer fazer com que houvesse mais saúde para essas pessoas. Mas infelizmente não estava só nas nossas mãos.
Olha, o período de Covid foi um momento assim, muito conturbado, um momento de muito trabalho para toda a equipe, não só a equipe, eu sou da enfermagem, mas não só a equipe da enfermagem, todo o resto da equipe de fisioterapia, né, que ficou muito sobrecarregada também, a equipe médica, a equipe da enfermagem, a equipe da FON, todas as outras equipes. Foi um período muito conturbado, um período de muito estresse físico e emocional para todo mundo. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar por cima disso, com nossas dificuldades, com nossos medos. Houve muito medo, era algo muito novo, era algo muito assustador. E assim, tudo que é novo já vem com receio de toda a equipe, principalmente algo tão agressivo quanto o Covid. Então, tinha essa questão do medo, tinha essa questão de ir para casa, né? A maioria das pessoas tem familiar em casa, essa questão de contaminar em casa o pessoal, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por isso, estamos passando, houve essa diminuição e se Deus quiser a gente vai manter assim. E assim, o Covid deu muito trabalho em tudo, então a gente teve muita luta, né, para poder criar o setor mesmo, fazer tudo, colocar tudo funcionando, né, e adequar os funcionários, a nova rotina, porque era um setor fechado ao mesmo tempo que tinha que rodar funcionário. Então assim, deu muito trabalho, mas foi muito gratificante, porque as experiências que eu vivi lá, das pessoas que a gente perdeu infelizmente, né, dos que salvaram, dos que foram embora, que a gente viu melhorar, então foi muito gratificante, da equipe, do carinho, da família que a gente formou lá, que eu brinco, eu, os médicos de lá e os enfermeiros que ficaram só lá mesmo, que a gente criou uma família ali. Porque sempre eram os mesmos funcionários, que acabava que, como muita gente tinha restrição, muita gente não queria ficar lá por causa da família mesmo, a Fernanda falou que tinha muitos idosos, muitas pessoas, então foi ficando mais as pessoas que tinham mais, sim, disponibilidade igual eu tive, de ficar só no setor, entendeu? Assim, no primeiro momento eu senti muito medo, porque assim, eu vi muitos colegas assim, infectando e precisando ficar afastado, e a gente ficou muito sobrecarregado. E a gente assim, mudava o protocolo que a OMS mandava para o Ministério da Saúde aqui o tempo todo, e a gente assim, era chamado no corredor assim, 5, 6, 10 vezes por dia pela coordenadora para ela estar passando novas informações sobre novos protocolos de segurança. Chegou novos EPIs que até então a gente não usava, como os Face Shield. Então assim, ninguém estava preparado para o que estava por vir, e mal a gente sabia que a situação ia complicar ainda mais com o tempo. Não, assim, graças a Deus eu fui um dos poucos do bloco cirúrgico que não me infectei. Mas assim, eu fiquei meio paranoico assim, com lavar a mão, com usar máscara, com usar todos os EPIs, e isso com o tempo se tornou extremamente cansativo e pesado. E eu vi nessa pandemia que a gente conseguiu até isso, ficar mais unido, porque era uma classe assim, que brigava muito, mas que pelo menos no tempo da pandemia a gente se abraçou, a gente se deu as mãos e todo mundo se ajudou. Isso foi muito bonito, me marcou muito. Foi a primeira vez que eu trabalhei com medo. Não com medo de somente eu pegar, com medo de levar, né, de ter uma oportunidade que eu ter que ir para cuidar dos meus pais, com medo de você não conseguir atender o seu paciente da melhor forma, porque tinha hora que você dava um sangue. E assim, foi situações que eu não esperava de viver. A gente viu muita coisa aqui, muito triste, né? Valorizou mais a vida, né? Foi uma experiência gigantesca, mas também muito dolorosa. Onde fiquei 2 anos sem ver o meu pai, justamente por conta do mesmo motivo que a Betânia relatou, porque a família acha que a gente é o vírus. Aí eu vim ver meu pai esse ano, em janeiro, porque aconteceu um contratempo de meu irmão acidentar e eu tive que deslocar daqui para poder ir. Mas fiquei 2 anos sem ver meu pai, então foi assim, muito doloroso. E ele está bem? Está, graças a Deus. Aí assim, como eu não sou daqui, então assim, eu não tenho ninguém aqui, então a família é longe, com esse caso de pandemia, eu fiquei 2 anos sem ver todo mundo. Aí fui ver nesse acontecido. Quantas vezes a gente também já até deixou de comer assim, que a gente começou a comer, aí já aconteceu uma parada e a gente largar aquilo ali e nem voltar para terminar, porque
Já não fazia sentido mais. Porque você preferia, com certeza, salvar uma vida do que comer. Comer você pode comer qualquer hora, mas já não fazia sentido mais. Olha, a época do Covid foi muito cansativo, né? Muito assim... teve muitos casos, a gente pensava que o paciente ia recuperar, daqui a pouco ia a óbito, que a gente pensava que a óbito recuperava, assim, foi muito cansativo, mas assim, nós demos o nosso tudo. Foi muitos plantões dobrados, chegamos a fazer até 36 horas, sabe? Porque tinha muitos colegas de trabalho afastados, então assim, precisou nessa época, mas foi muito bom. E assim, foi um momento, como eu disse, né, de aprendizado, de dedicação, uma situação nova e que eu acredito que a gente realmente aprendeu e se doou muito. Teve uma situação que um casal de idosos estava lá, né, e assim, a gente juntou umas 3 técnicas e levamos a paciente, no caso, para despedir do senhor. Aí, assim, pra gente foi uma situação, assim, triste, vendo um pegando, assim, na mãozinha do outro, aquele momento de despedida. É tanto que quando a gente retirou ela do quarto, uma saiu chorando para um lado, a outra para o outro, essa situação realmente me marcou muito. Foi tenso, eu não tive nenhum caso mais grave na família, mas tive perda de muitos amigos, muitos colegas de trabalho, sabe? Pessoas novas, com pouca idade, que não resistiram. Foi um choque e revolta também, né? Revolta muito no campo político mesmo, né? A gente vê o descaso de alguns governantes diante disso, o esforço, a gente se doando de todas as formas, com o inimigo desconhecido e os responsáveis, quem tinha a autonomia de algumas posturas, não se movimentar, não acreditar naquilo, né? Tive Covid e entrei aqui, né, nesse momento difícil de pandemia e perdi uma irmã para Covid também. Eu falo que um ponto positivo do Risoleta foi o apoio do SESMIT, que foi assim fundamental tanto para mim quanto para meus familiares, né? Apesar de não trabalhar aqui, mas assim, eu recebi um grande apoio dos funcionários, amigos que eu conquistei aqui. Então assim, achei que eu não fosse dar conta, né, para um cenário tão difícil. Então assim, me marcou muito, né, não só a situação do Covid, por você estar ali vulnerável, uma situação assim, né, difícil de se recuperar, mas eu recebi vários abraços e um acolhimento que me faz permanecer de estar aqui até hoje. Foi muito importante. Eu sou muito grata a esse período, né? É tão pouco tempo, mas que fez toda a diferença na minha vida, com certeza. Durante a pandemia, nós tivemos todos os cuidados necessários, né? A equipe, né? A supervisão, coordenação, nos apoiou em tudo e a todo tempo eles diziam: cuidado, não esquece dos EPIs, não esquece da máscara, tá tudo bem com você. Tendo um cuidado eficaz, um cuidado assim que eu chamo de humanização, né? Eu me lembro que quando eu peguei Covid, eu fui levado lá para o C-Covid, né? Eu estava com suspeita, depois confirmou, né? E posso falar nomes? A doutora Fernanda e sua equipe que me atendeu, e o carinho e o cuidado que eles tiveram comigo foi melhor do que todos os medicamentos que eu tomei durante os 11 dias que eu estava de recuperação, né? Então isso me marcou muito. Graças a Deus, foi assim uma vitória de todos, né? Vitória de todos. A gente vinha com aquele medinho, né? Porque a gente tem pais, idosos, crianças em casa, mas com todo o protocolo, a gente seguindo as regras, graças a Deus. Né? Eu tive colegas que pegaram, mas foi branda, eu nunca peguei, graças a Deus, né? Mas assim, a gente trabalhou tendo aquele compromisso de seguir o protocolo e usar todos os aparamentos necessários que o hospital fornece, né? Nossa, a pandemia então, eu estava de licença em março, estava de licença maternidade, e aí na minha casa já começou aquela questão: ai meu Deus, o que vai ser? E aí o SESMIT me ligou falando que eu ia ter, minhas férias iam ser antecipadas para me ficar mais um mês, e aí eu iria voltar
no mês de junho na CME. Eu fiquei um mês na CME. Foi uma experiência também muito bacana, porque eu nunca tinha entrado, conheci pessoas novas, fiz novas amizades. E aí, quando deu o finalzinho, eu falei, pronto, agora eu voltei, né? E aí, com um bebê de 6 meses, com muito medo. E aí, de início, eles me pouparam, né? Não me colocaram no Secovid, mas aí, quando chegou a hora que eu fui ver, assim, foi bem impactante, porque eram pessoas assim que entravam com aquela carinha de medo, de insegurança, não sabia se entrar, se ia sair. Então, assim, os acompanhantes também sempre aflitos lá fora, sem poder ter mais contato. E sempre aquela despedida, sabe? Do paciente estar entrando e o acompanhante ter que ficar. Então, assim, foi muitos momentos de pacientes pedindo para não serem entubados e precisava, né, assim, até profissionais da saúde que estavam, né, na linha de frente, que não foram vacinados, que infelizmente veio pegar Covid, veio assim agravar, né, veio agravar mesmo o quadro deles. E a gente assim sempre ali naquele medo também, né? Eu tive Covid 2 vezes. E assim, também senti na pele que eu tomei vacina e peguei Covid, foi incrível. Fiquei ruim também, assim, graças a Deus não fiquei hospitalizada, mas assim, senti muito desconforto. Então, assim, o tempo todo que eu estava de quarentena na minha casa, eu ficava pensando nos pacientes aqui, como que era desconfortável. Eu já na minha casa estava desconfortável, imagine eles. E foi um desafio, porque o que eu acho que mais proporcionou nesse quadro de todo mundo, além dos pacientes, acompanhantes, os funcionários, era o medo, a incerteza, né? Então, assim, quando teve aquela onda lá na Amazônia, de medo de vir para cá, do hospital não ter suporte, e aí teve uma época que também abriu a recepção, que era a antiga recepção do ambulatório, que era no Secovid, que era, né, graças a Deus fechou. Colocou aquele tanto de bala, a gente ficou bem assim, né? A gente ficou bastante preocupado, porque realmente era uma incerteza, né? Esses 2 anos de pandemia, a gente ficou completamente na incerteza do que poderia acontecer. Todo mundo se uniu e com todas as nossas forças, né? Hoje nós podemos dizer assim, que vencemos, né? Tivemos muitas perdas, mas também tivemos muitos conhecimentos, né? Iniciou a pandemia, eu ainda estava no pronto-socorro. No Secovid, eu fui escalado 2 vezes. Mesmo depois que eu fui para a imagem, eles me remanejaram para o Covid, porque estava com aquela falta, naquela demanda muito alta de pacientes. Então eu fui lá para poder estar ajudando os meus colegas lá. Eu fui para o andar também, remanejado para lá. Então assim, você chegava lá e via aqueles pacientes na maca, aquelas balas de oxigênio, que no início a gente viu isso muito fora daqui. Mas quando chegou esse cenário para nós, a realidade foi totalmente diferente. Qual foi o sentimento? O meu sentimento, no momento que eu entrei no Secovid pela primeira vez e eu vi aquele cenário, era assustador. A minha vontade era de chorar, porque eu lembrava daquelas pessoas que perderam, pessoas queridas, e perderam muitas pessoas. Apesar daquele cenário de angústia, sabe? De sobrecarga de trabalho, de, às vezes, a falta daquele colega que teve que ser afastado, né? Mas a nossa união, ela aumentou. Era sempre um querendo ajudar o outro, né? Para nós poder estar ajudando aquele que estava precisando dos nossos cuidados, da nossa assistência. Eu fui acompanhar o Dr. Arthur para fazer uma endoscopia no CTI. Estava eu e a Érica, minha colega lá de trabalho no setor. E tinha um vizinho meu de porta, que ele veio para cá.
Ele internou no Secovid, no Secovid ele foi para o andar. Aí no andar ele foi necessário transportá-lo para o CTI. Então, chegando lá, nós estávamos fazendo a endoscopia de um paciente no box 25 e eu sabia que ele estava no box 27. Aí eu falei com a Érica, eu vou aproveitar, eu vou ali para ver o meu vizinho. Aí eu fui, cheguei e vi ele lá. Ele usava uma barba, aí o pessoal falou que ele pediu para eles tirar a barba dele, eles tiraram a barba dele. Ele pediu antes de ele ser entubado. Ele pediu para retirar a barba dele, os meninos fizeram direitinho a barba dele. E ele estava na situação de ser pronado, ele já estava pronado. E aí eu retornei lá para terminar de ajudar o médico junto com a Érica no exame. Até o doutor Arthur falou comigo, mandei, pode ir lá, pra você ficar mais um pouco lá com o seu vizinho. Eu disse, não, eu vou ficar aqui por enquanto. Aí nesse momento que a gente estava terminando o exame, ele teve uma parada cardíaca. Aí toda a equipe investiu nele, conseguiu voltá-lo e durante o plantão, no horário mais ou menos de 15 horas, infelizmente ele veio a óbito. Os meninos até tentou entrar em contato comigo, que era para poder ir lá ver ele antes dele descer. E isso me marcou muito, por quê? Porque deixou a esposa, deixou um rapaz aí de 14 anos, uma filhinha que é uma gracinha de 9 anos. Então, assim, isso marcou muito. Levar uma pessoa, assim, bem próxima de mim, né, ir embora. E no Covid também, que foi um plantão que, assim, que eu tive a maior emoção, o dia que uma paciente de 86 anos, que ela tinha tudo contra, para ela não sair com vida do hospital, e a gente entregou a família dela, ela toda bonitinha, na saída, que ela estava saindo de alta, assim, que foi uma grande vitória, né? É um grande desafio que a enfermagem passou pelo Covid, tivemos muitas histórias tristes, mas também tivemos muitas histórias alegres, de ver as pessoas se recuperando, apesar de toda a dificuldade, de toda a incerteza, tanto da enfermagem como do paciente, que foi uma novidade que a gente teve na nossa vida, no nosso país, né? Mas que graças a Deus nós conseguimos superar. Foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi que o amor, aprendi uma forma diferente de amar, né? Aprendi que a empatia pelo outro faz muito detalhe, porque naquele momento que o único elo que o paciente tinha era a gente, um sorriso, uma melhora daquele paciente foi muito importante, porque ele era o amor da vida de alguém, e às vezes o elo que ele tinha era só a gente, né? Só nós que ficamos mais próximos dele, ficavam os médicos e a gente. Então, assim, foi um momento que eu aprendi muito, até como ser um ser humano melhor. Cada piora de um paciente era o sofrimento de toda a equipe, cada melhora, cada sorriso, cada alta que a gente dava, a gente festejava como se fosse um parente mesmo, um familiar nosso, né? Mas foi bem marcante mesmo, de muito aprendizado, de muito choro, mas também de muito riso, de ver pacientes, graças a Deus, conseguindo, né, sair de uma forma grave ou até mesmo da mais leve. Foi um susto que perdemos muitas pessoas, graças a Deus, venceu e nós vencemos junto com eles. Nesse tempo todo, né, que nós passamos, falo nós, porque nem todos, né, sem diferenciar qual categoria, eu vou cantar, eu e Cleita, essa música, mas não é assim, porque ela tem sentido. Que a gente possa ser que nem um girassol. Se você olhar uma plantação de girassol, todos eles estão virados, um para o outro. E você pergunta por quê? Porque quando você se sente fraco, o outro passa a sua luz. E foi isso que a gente pôde viver nesse momento de pandemia. Que quando a gente sentia que eu sentia que meu amigo Cleita estava fraco, eu sempre dava uma palavra de ânimo. Não, você é capaz, você é ótimo, maravilhoso, empoderado, vambora. E a mesma coisa era o contrário, né? Vinha pra mim também. Cris, não se... Nossa, cadê? Que não perde a majestade, se abaixa a cabeça, a coroa cai. Então, foi isso que a gente sentiu. E essa música eu quero dedicar para todos.
não só para a enfermagem, mas que seja uma corrente do bem para todos os profissionais. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as árvores como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo até nunca pensei. Talvez é que o universo esperar de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. Agradecemos. Obrigada.